comentando e falando um pouco sobre a escatologia pentecostal. Muitas vezes as pessoas perguntam e inquirem e questionam o que vem a ser a escatologia pentecostal. Existe uma escatologia pentecostal? É uma corrente, é uma escola interpretativa? Na verdade, esse tema é um tema só para indicar, na verdade, como que a escatologia é pensada, é tratada e é absorvida dentro do pentecostalismo desde o período do pentecostalismo clássico. E numa obra singular como essa que escrevi, você vai encontrar assuntos muito importantes e significativos que fazem parte para nós compreendermos uma escatologia dentro da órbita pentecostal. Por exemplo, as origens, como que nasce esta escatologia, como é que nasce esse pensamento, aonde estão pautadas as origens do pensamento pentecostal referente à escatologia. As origens do dispensacionalismo, que é um sistema hermenêutico preparado, provido, para justamente conceder, através desse sistema, que foi criado por John Nelson Darby, ainda no século XVIII, para justamente conceder e prover uma economia do tempo, na verdade. Simplificando, seria uma economia do tempo onde ele propõe que para cada período, que seria uma dispensação, tá, uma era, um aion, não é? Tem Deus um plano estabelecido de redenção para cada período, aonde ele vai cumprir esse plano. E aí são 7 tempos ou 7 dispensações distribuídas durante o período histórico da humanidade, não é? É assim que é feito essa proposta em cima dessa visão hermenêutica de sistema interpretativo, que não trabalha só com a escatologia, mas também trabalha com a salvação e com outras doutrinas propostas por John Nelson Darby, que, na verdade, foi um sistema que trabalhou junto ainda ao período ali do Holiness Movimento, o período do nascimento do pentecostalismo clássico, com o tema da escatologia, porque defende o arrebatamento, porque defende o período de tribulação, grande tribulação, milênio. Então, depois esse dispensacionalismo clássico vai originar as duas correntes escatológicas adotadas pelo pentecostalismo, que são pré-tribulacionismo dispensacionalista e o pré-milenismo dispensacionalista, tá? Depois nós vamos ter também as origens do dispensacionalismo progressivo, que é uma divisão dentro do dispensacionalismo clássico de um grupo que divide com uma proposta hermenêutica que defende a descontinuidade da sequência proposta pelo dispensacionalismo clássico e trabalha mais com questões históricas, tá? E que vai, claro, originar desta proposta, desse sistema de interpretação o dispensacionalismo progressivo, as duas correntes, o pré-tribulacionismo histórico e o pré-milenismo histórico. Então, as raízes históricas também que nasceram, fizeram vir a ser formado todo o arcabouço de fundamentações, de observações e de aplicabilidades hermenêuticas do pré-tribulacionismo e pré-milenismo, tá? E aí, nessa sequência, nós temos os fundamentos do dispensacionalismo e o pré-milenismo, e também o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo, tá? E aí vamos trabalhar nesta parte, Israel é a igreja,
as distinções que o dispensacionalismo propõe, dividindo Israel e a igreja, a salvação de Israel, tá? A perspectiva da salvação do dispensacionalismo, tá? As criaturas de Deus na perspectiva dispensacionalista, como os dispensacionalistas trabalham com esse tema e tratam esse tema dentro de uma ordem teológica. O novo pacto, segundo a ótica do dispensacionalismo, o reino de Deus, como que o dispensacionalismo vê, aplica e trata o tema, os fundamentos do dispensacionalismo progressivo, que é a divisão que ocorre dentro do dispensacionalismo clássico, que eu já mencionei, tá? Os fundamentos do pré-milenismo e do pré-tribulacionismo, que são as duas correntes que estão dentro do movimento pentecostal, que foram adotadas pelo movimento pentecostal, a proposta do pré-milenismo, a proposta do pré-tribulacionismo e os métodos aplicados pela escatologia pentecostal. Além disso, nós vamos ter um método adotado pelo dispensacionalismo progressivo, as divergências entre o dispensacionalismo clássico e progressivo, quais são e como se aplicam dentro do contexto teológico e hermenêutico. As divergências entre dispensacionalistas e teólogos da aliança e também do pacto, tá? Que há uma diferença, uma distinção e há divergências e controvérsias entre eles, tá? A hermenêutica utilizada pelo pré-tribulacionismo e pré-milenismo, a divergência que ocorre entre os pré-milenistas históricos e do pacto para com as posições do pré-milenismo dispensacionalista, um olhar hermenêutico do pré-tribulacionismo, e aí nós fechamos com a epistemologia, que é a doutrina ou a ciência que estuda o conhecimento, como que é adquirido, não é? E aí a epistemologia do dispensacionalismo e das correntes escatológicas pentecostais, para sabermos como que elas foram construídas no sentido de pensamento, de reflexão, no sentido de observância, tá? Os temas escatológicos em perspectivas pentecostais, reflexões escatológicas dos pioneiros do movimento pentecostal, e aí depois temos um apêndice, não é? Que ele seria um adendo ao conteúdo do livro, que é uma abordagem sobre a visão apocalíptica na espiritualidade pentecostal. Então, é uma obra acadêmica singular para você poder estar adquirindo, que eu escrevi como fruto de um trabalho que eu desenvolvo na escatologia de mais de 30 anos, tá? Então, essa é uma obra que você tem que adquirir, porque vai abrir a sua mente, os seus horizontes de pensamento, para poder, na verdade, conhecer mais do que vinha a ser pensado, tratado, discutido, abordado, e até observado dentro da escatologia no movimento pentecostal, certo? O que vem a ser esta conversa, essa fala, essa doutrina, essa posição que defende o movimento pentecostal da igreja arrebatada, do arrebatamento, do período da tribulação, depois da grande tribulação, correspondente com a 70ª semana de Daniel, e como que vai ocorrer essas questões tratadas e desses intervalos de batalha de de Armagedon, batalha de Gog e Magog, quais são as distinções e os tempos certinho de cada um dos eventos escatológicos, a proposta de cada um dos eventos escatológicos dentro dessa linha do tempo, dentro dessa progressão proposta pela visão do pré-tribulacionismo e pré-milenismo. Então, são essas questões que são muito bem estudadas, elaboradas e tratadas aqui. Por exemplo, os fundamentos do dispensacionalismo progressivo, que é um dos temas que, no caso, fundamenta o segundo capítulo, que rege o segundo capítulo, tá? Trabalha como o dispensacionalismo, tanto clássico como progressivo, construíram os seus fundamentos teológicos, seus fundamentos doutrinários, aonde estão subsidiados
os fundamentos teológicos e doutrinários, tá? Do dispensacionalismo clássico e do dispensacionalismo progressivo. Por exemplo, aqui, na página 77, eu falo que a hermenêutica do dispensacionalismo progressivo, ela, na verdade, é um contraste, tá? Que é um contraste bastante ousado com esse princípio de buscar a objetividade, certo? Por meio de uma repressão dos seus preconceitos. E também possui, com isso, um relevante, vamos dizer assim, princípio que vai defender a inclusão, tá? De um pré-entendimento de um processo interpretativo como ponto de partida. E líderes nesse movimento, que é, no caso, o dispensacionalismo progressivo, vão defender, vão advogar claramente e permitir uma teologia bíblica e outros elementos de um pré-entendimento para influenciar as suas conclusões interpretativas e defenderem, com isso, uma descontinuidade do tempo proposta pelo dispensacionalismo clássico, fazendo uma síntese e concluindo que, na verdade, existe um desdobramento progressivo das dispensações, ao invés de se ver a igreja como um parêntese dentro desse contexto dispensacionalista clássico. Então, trabalha com uma outra ótica, com uma ótica mais, vamos dizer, simplificada, e trabalhando com outras percepções interpretativas, ao invés, que são, claro, divergentes e estão, no caso, ao lado, não é, do caminho de observância do dispensacionalismo clássico, mas, claro, se opondo aos princípios do dispensacionalismo clássico. E aí temos a proposta do pré-milenismo dispensacionalista, temos a proposta do pré-milenismo histórico, não é? A proposta do pré-milenismo dispensacionalista, por exemplo, vai ter como a maior ênfase a concepção do reino de Cristo no momento ou tempo da sua segunda vinda, tá? Inclusive, o Millard Erickson vai dizer que o pré-tribulacionismo, ou melhor, o pré-milenismo, ele afirma que haverá um período em que a vontade de Deus será feita, não é? E na Terra, e um período em que o reino de Cristo será a realidade entre os homens, tá? Então, nós vamos trabalhando com essa proposta, com essa ótica, com esse desenvolvimento, também nesse subtema deste capítulo, e depois, claro, aí vamos entrar nos métodos hermenêuticos aplicados pela escatologia pentecostal para subsidiar a sua hermenêutica, a sua forma de interpretar cada um dos textos, cada uma das propostas, o método que é adotado, inclusive, pelo dispensacionalismo progressivo, tá? Que seria hermeneuticamente uma proposta mais arrojada, mais voltada para aplicar o histórico gramatical, certo? E já o dispensacionalismo clássico, o método literal, não é? Então, são questões que são trabalhadas e são muito bem discorridas aqui neste livro, e aí você vai compreender o que vem a ser uma escatologia pentecostal, certo? Eu te convido a estar adquirindo essa obra, porque vai ser de grande valia, de grande subsídio para as suas pesquisas, você que está inserido dentro da visão e movimento do pentecostalismo clássico e moderno, e quero também te falar que eu estou com algumas obras em minhas mãos, porque são da minha lavra, são da minha autoria, e eu estou vendendo por um preço muito especial. Um valor significativo de oportunidade especial para você, uma promoção única que estou oferecendo. Portanto, entre em contato com o número que eu vou deixar aqui na tela e você vai ter esse livro adquirido por um preço muito especial, e eu te agradeço.